Você já reparou que na Play Store existem muitos jogos que foram super populares no passado, mas que hoje em dia parecem estar completamente esquecidos? Jogos que passaram por um grande sucesso, mas depois sumiram das telas dos celulares. Hoje vamos dar uma olhada em alguns desses jogos que por algum motivo caíram no esquecimento. Alguns por falhas dos desenvolvedores, outros por falta de marketing, e quem sabe, talvez até pela concorrência com títulos maiores. Então, prepare-se para essa jornada nostálgica pelos jogos que a Play Store esqueceu. World of Goo. Começando com um jogo que foi um verdadeiro fenômeno nos computadores e que no celular também teve o seu momento, mas acabou sendo esquecido. World of Goo. Lançado originalmente para PC, o jogo foi trazido para dispositivos móveis em 2011 e conquistou uma legião de fãs, com sua mecânica única. O objetivo é construir estruturas com bolinhas de Goo, aproveitando a física para criar pontes e torres. Apesar de ser um dos melhores puzzles da Play Store, o jogo não teve o mesmo impacto que no PC, e hoje em dia é raro vê-lo entre os mais baixados. Muitos esquecem de World of Goo, mas ele é um dos primeiros pioneiros quando se fala em jogos com física realista e desafiadora. Outro jogo que fez sucesso no início dos smartphones foi o Doodle Jump. Lançado em 2009, ele tinha uma jogabilidade simples. Você controlava um personagem que pulava de plataforma em plataforma, subindo o mais alto possível, enquanto desviava de obstáculos. No auge de sua popularidade, o jogo estava em todos os celulares. No entanto, ao longo dos anos, seu sucesso foi diminuindo. Hoje, raramente é visto entre os jogos mais recomendados. Apesar de ser uma das referências no gênero de jogos casuais de plataforma. Por que isso aconteceu? Talvez por uma falta de inovação ou pela chegada de novos títulos que tomaram seu lugar. Agora, um jogo que mistura ação e humor, mas que também foi esquecido ao longo do tempo. Zombie Tsunami, lançado em 2012, era um tipo de jogo que tinha uma dinâmica de corrida infinita, onde você controlava uma horda de zumbis que devoravam tudo pelo caminho. Com um estilo divertido e gráficos coloridos, o jogo era viciante, mas ao longo dos anos a concorrência ficou mais forte, com títulos que tomaram seu lugar, como Subway Surfers e Temple Run. Zombie Tsunami perdeu seu brilho. Mesmo assim, para quem gosta de destruir tudo pelo caminho e correr, ainda é uma boa opção para matar o tempo. Quem nunca jogou Badland? Este jogo é um dos mais bonitos visualmente que já passaram pela Play Store. Lançado em 2013, o jogo trouxe uma jogabilidade baseada em física, onde você controlava uma criatura que precisava atravessar vários cenários, evitando armadilhas e obstáculos. O que fez de Badland um título tão marcante foi sua estética única, somada à jogabilidade desafiadora. No entanto, depois do lançamento do modo multiplayer e outras atualizações, o jogo foi sendo ofuscado por outras opções mais novas e por algum motivo acabou sendo esquecido. Mesmo assim, ainda é um dos grandes jogos indies da Play Store. O mundo dos jogos mobile é assim. Títulos surgem, fazem sucesso por um tempo e depois desaparecem sem deixar rastros. Nos dias de hoje, a gente sempre tem que estar apto e saber que tanto um jogo novo pode surgir quanto um antigo pode nos deixar. Infelizmente, é assim que funciona.
Um jogo que teve um hype absurdo quando surgiu foi o Flappy Bird. Flappy Bird, lançado em 2013, teve um início estrondoso. Esse jogo, extremamente simples e viciante, virou uma febre absurda. O objetivo? Fazer um passarinho passar por obstáculos sem bater. O problema foi que o criador, Dong Nguyen, não aguentou a pressão da fama e removeu o jogo da loja em 2014. E celulares que ainda têm um Flappy Bird instalado chegam a ser vendidos por preços absurdos. Segundo informações, por dia, o criador do jogo faturava até cerca de $50 mil. Agora, pulando para Supercell, temos Clash Royale. Não me entenda mal, Clash Royale ainda tem jogadores, mas lembra quando ele era o jogo mobile mais falado do mundo? Lançado pela Supercell em 2016, ele misturava estratégia em tempo real com cartas e PVP. No entanto, com o tempo, o hype foi sumindo. Novos jogos da própria Supercell e atualizações polêmicas fizeram muitos dos jogadores abandonarem o jogo. Hoje, ele ainda está vivo, mas bem longe da febre que já foi. Se você teve um celular nos anos de 2010, provavelmente já jogou Jetpack Joyride. O game era um dos Endless Runner, onde você controlava Barry Stickfries, um cara com uma jetpack fugindo de um laboratório cheio de obstáculos. O jogo foi um sucesso, mas com o tempo foi perdendo espaço para outros runs, como Subway Surfers e o Temple Run novamente. E ainda existe poucos players que lembram daquele jogo. Lançado em 2012, Plague Inc. permitia que você criasse e evoluísse um vírus para exterminar a humanidade. O jogo fez um enorme sucesso, especialmente durante a pandemia de 2020, quando voltou ao topo das lojas de apps. Mas depois que o hype da pandemia passou e a China baniu o jogo, ele começou a ser esquecido. Hoje, quase ninguém mais fala sobre ele. Se bem que, se formos parar pra ver, o motivo dele ter sido tão famoso durante a época de 2020. Em 2016, Pokémon GO fez algo inacreditável. Colocou milhões de pessoas na rua, caçando Pokémon. O jogo da Niantic foi um fenômeno social, dominando as redes e quebrando recordes. Mas, com o tempo, a empolgação esfriou. Eventos, bugs e a dificuldade de manter a fórmula interessante afastaram muitos jogadores. Ele ainda tem uma comunidade ativa, mas está longe do fenômeno que já foi durante o seu lançamento. Quem nunca passou horas cortando frutas como um verdadeiro ninja? Fruit Ninja foi um dos primeiros grandes sucessos dos jogos mobile, sendo lançado em 2010 e dominando os smartphones por anos. O problema? A repetitividade acabou cansando os jogadores, e outros jogos acabaram tomando o seu trono. Apesar de ainda existir, ele é apenas uma sombra de tudo aquilo que ele já foi e representou um dia. Marvel War of Heroes. Esse jogo de cartas da Marvel foi um enorme sucesso no seu lançamento, trazendo personagens icônicos e mecânicas extremamente viciantes. Infelizmente, ele sofreu com problemas de monetização abusiva e os servidores foram encerrados em 2016. Desde então, o jogo infelizmente veio a cair no esquecimento e se tornou um exemplo de aqueles jogos que tentam inovar, mas que infelizmente, quando cai no abismo do esquecimento, não tem mais volta. Order e Chaos Online. Lançado pela Gameloft, Order e Chaos Online era um MMORPG
que tentava trazer uma experiência parecida com World of Warcraft para os dispositivos móveis. Apesar de ter sido muito popular no seu lançamento, o jogo perdeu força com o tempo e acabou sendo engolido pela concorrência, especialmente com o surgimento de outros jogos do gênero mais novos e com mecânicas mais inovadoras. Antes de Subway Surfers dominar tudo, Temple Run era o maior nome dos Endless Runs. O jogo foi um fenômeno com milhões de downloads, mas foi perdendo relevância com o tempo. Hoje ele ainda existe, mas de fato ele foi completamente ofuscado por outros jogos do gênero, principalmente Subway Surfers. Antes de Pokémon GO, a Niantic já tinha tentado um jogo de realidade aumentada com Ingress, um game que envolvia facções competindo pelo controle de portais no mundo real, e tinha uma comunidade dedicada ao jogo. Porém, quando Pokémon GO foi lançado, o jogo praticamente foi sugado pelo esquecimento, e Ingress praticamente desapareceu. Ele ainda existe sim nos dias de hoje, mas quase ninguém joga e muito menos se lembra do que esse jogo foi um dia. A série Modern Combat era considerado o Call of Duty dos celulares, com gráficos incríveis para a época e jogabilidade sólida. E bota sólida nisso, pelo menos para a época, ele foi um verdadeiro sucesso. Mas com o tempo, o lançamento de Call of Duty Mobile fez com que a franquia perdesse sua relevância. Hoje, poucas pessoas ainda jogam os títulos antigos ou, como sempre na lista anterior, lembram do jogo. Isso, para mim, mostra que a comunidade pode tanto ajudar quanto atrapalhar nesse sentido. Lançado em 2013, Brave Frontier foi um dos primeiros grandes gacha games a fazer sucesso no ocidente. Ele trouxe um sistema de invocação viciante e combates estratégicos super imersivos. Porém, com o surgimento de jogos como Genshin Impact e AFK Arena, Brave Frontier perdeu o espaço e foi infelizmente encerrado no ano de 2022. Mais uma perda para a comunidade mobile, que está cada vez mais carente de um jogo decente nos dias de hoje. Antes de Wild Rift, Vainglory era a grande promessa dos MOBAs mobile. O jogo era incrível, mas sofreu com falta de suporte e eventualmente foi abandonado. Hoje os servidores ainda existem, mas o jogo caiu no esquecimento, pelo menos para a maioria dos jogadores, e como sempre, poucos se lembram do que o título foi um dia. O mundo dos jogos mobile é extremamente rápido. Hoje, um jogo pode ser um fenômeno mundial, e amanhã ninguém mais lembra que ele existiu. E você, já jogou algum jogo que apareceu na lista que eu fiz? Ou lembra de algum outro que foi esquecido pela comunidade? Deixa aqui nos comentários que talvez numa parte 2 desse vídeo eu acabe trazendo ele pra cá.